Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar um pouco sobre o HGBS. Na minha opinião, é aquele zagueirão de carteira. Para mim, o melhor fundo de shopping. Obviamente que eu sempre gosto de falar bastante do HSML, mas XPML também. Mas o HGBS é aquele fundo lá da década de 30, basicamente, né? Um dos fundos mais antigos da Bolsa, um baita no fundo imobiliário. Só que a questão é que o preço da cota dificulta um pouco o acesso. Aí eu só dá uma palmatória na questão de preço, né? Porque ele é um fundo negociado acima de R$ 200. Não é todo mundo que consegue comprar a cota dele. Mas é um baita no fundo imobiliário e eu não vejo perspectiva nenhuma de reduzir, nem quero, porque é um baita no fundo imobiliário. Mas antes de começar, eu queria lembrar vocês que nos dias 26, 27 e 28, segunda e terça e quarta da semana que vem, às 8 horas, aqui no meu canal do YouTube, eu vou fazer um curso gratuito sobre investimento em fundos imobiliários. Esse é um baita de um curso, um baita de um treinamento. E no dia 28 eu vou abrir as inscrições para minha terceira turma da mentoria de fundos imobiliários. Assim, é uma baita... vocês vão ver aqui no link, quem ainda não entrou nesse link, vão ver os depoimentos dos ex-alunos. Assim, me deixa muito feliz tudo o que a gente vivenciou nas últimas turmas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E a garantia que eu vou explicar melhor isso na semana que vem, mas a garantia é: se você chegar no final da mentoria e não estiver satisfeito, eu devolvo o seu dinheiro. É uma garantia, um compromisso público que eu faço com você aqui. Mas, obviamente, se você não tiver ainda no momento de participar, esse curso que eu vou fazer semana que vem vai te ajudar muito a iniciar os seus investimentos em fundos imobiliários. Então, não deixe de participar. O link está aqui embaixo para se inscrever. Ou esse QR Code aqui do lado, aponta o seu celular aqui que você vai ser encaminhado para a página. Bom, mas vamos lá falar um pouco sobre o HGBS, mais um mês acompanhando esse fundo imobiliário aqui. É o relatório agora de janeiro. Então é assim, o relatório do HGBS, isso eu sempre tenho falado, na minha visão é um dos melhores relatórios. Assim, ele tem quase 58 páginas, é um baita relatório. Ele fala shopping por shopping, é muito didático, então vale muito a pena a leitura. E obviamente eu não vou passar por tudo, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui falando. Cota patrimonial 231, cota de mercado 228, tá com um pouquinho de deságio, normal, sem problema nenhum. 2,9 bi de valor de mercado, 110 mil cotistas. Esse número de cotistas também é muito reflexo desse preço da cota, né, que é quase 230. 233 mil metros de área de ABL própria. E aqui eu gosto muito das cartas que a Red faz, muito bacana, que eles colocam, pode-se dizer que janeiro foi um mês sem surpresas. Aí eles até colocam que era esperado que a bolsa desse uma corrigida, porque ela aumentou muito em dezembro. Eles até colocam o fato de, após altas de novembro e dezembro, seria natural esperarmos uma correção. O dólar teve uma valorização de 2,32 e o IFIX valorização de 0,67. As questões do momento são a exportação da queda da inflação da China para o resto do mundo. Então, eles até colocam que cabe destacar que a forte alta na Bolsa Americana em janeiro, que subiu 1,60, quando olhamos para o S&P 500, renovando as máximas históricas, que inclusive muitas pessoas vêm falando que esperam que vai haver um crash na Bolsa Americana, e até o momento a gente está vendo que não está acontecendo isso. Então muitas pessoas deixaram de investir e estão perdendo dinheiro aí. Aqui eles falam que por aqui a inflação segue em desaceleração, o desemprego terminou o ano em 7,40. Todos os relatórios vêm falando dessa política industrial que vai ter que ser acompanhada de perto, porque eles colocam aqui: certifiquemos que não agravará a questão fiscal, e assistimos à continuidade da discussão sobre a meta do déficit primário que o ministro Fernando Haddad tem defendido. Que a questão é a seguinte: essa política industrial é usar o BNDES. Só que dessa vez não vai ser tão subsidiado quanto das outras. Então a ideia é usar a taxa de mercado. Vamos ver se isso de fato vai se concretizar. E aqui eles colocam de última hora o que eu tenho falado praticamente em todos os relatórios, que é a questão da regulação do CMN, do Conselho Monetário Nacional, sobre o lastro de CRI, CRA, LCI e LCA. Eles colocam aqui que a expectativa
em que a maior restrição dos ativos podem ser utilizados como lastro para a emissão do CRI, devem diminuir o número de oferta desses títulos no mercado e com isso o spread em relação aos títulos públicos também deve diminuir, o que acreditamos irá aumentar muito a demanda por fundos imobiliários e debêntures incentivadas. Então isso pode trazer muito bons resultados tanto para os fundos quanto para a FIINFRA. Bem legal esse ponto aqui. E aqui eles destacam que eles acreditam e estão bem otimistas para 2024. Aqui, pessoal, eles convocaram a Assembleia para até o dia 26 de fevereiro. Eu não vou falar sobre essa Assembleia. Quem quiser ver, eu detalhei item por item dessa Assembleia no mês passado, que inclusive o próprio HGBS é um dos primeiros fundos que tomaram a frente sobre a questão da mudança da lei de fundos imobiliários, da questão de alavancagem. Tem vídeo meu aqui no canal falando sobre isso. Então eu não vou ver isso de novo, que eles citam novamente todos os itens da Assembleia. Então dê uma olhada no vídeo do mês passado que vocês vão entender direitinho o que está sendo falado. Aqui eles sempre fazem uma parte de cenário macro, falando sobre o faturamento da parte de associação dos shoppings, faturamento do HGBS. Vejam que o HGBS foi melhor do que a própria associação. Variação de faturamento também, média de vacância vem diminuindo, isso é importante também. Aqui a parte do próprio HGBS, então. E se a gente for ver, isso é muito padrão nos shoppings nesses últimos relatórios que a gente tem visto, que é os aumentos referentes a 2022. A gente pode ver aqui que o portfólio do fundo ele aumentou 6,4% em relação à venda, e no ano de 23 aumentou em 9% no ano todo. Vacância ela aumentou um pouquinho, por 0,1%, insignificante. No caso do NOI por metro quadrado, o fundo aumentou 2,1% em relação ao mesmo período, e em 23, 8,22% em relação ao ano. Isso tem acontecido bastante. A grande diferença que eu vejo do HGBS é que eu tenho o portfólio dele, ele é bem diversificado em termos de público. A gente tem shoppings como, por exemplo, o Villa Lobos, que é um shopping top, praticamente classe A. A gente tem outros shoppings, por exemplo, como o Oeste Plaza, que já é para uma classe social mais baixa. O São Bernardo também, que está numa classe mediana. E isso faz com que o NOI, ele seja, se a gente for pegar aqui, a gente tem NOI que varia de 60 a 270. Então ele é bem diversificado, isso o que faz com que o NOI médio seja em tese menor do que os pares. Por exemplo, o HSML, se eu não me engano, está mais de 100, o XPML também mais de 100, mas é mais por uma característica dos tipos de shopping que o HGBS tem, que ele não tem tanto shopping premium assim, por exemplo, como o XPML tem. A parte de vendas a gente consegue ver que tem aumento tanto de TRI quanto do ano, que é muito importante isso, a gente tem sempre que acompanhar esses aumentos, tanto o NOI TRI quanto de ano também. Inadimplência, aqui no caso inadimplência negativa, mas no ano não está negativa como os outros, mas está muito baixa, então não tem tanto problema assim. Aqui a parte de conclusão da venda, eles divulgaram agora em fevereiro a conclusão da venda da fração ideal de 10,65 do Novo Hamburgo, que já era um ponto que eu já tinha falado nos relatórios passados para vocês. Ainda falta 10% para vender desse shopping, que eles até colocam aqui, que informamos que a venda adicional de 10% ainda está pendente de aprovação, então assim que aprovado eles vão vender. E aqui eles colocam o resultado estimado por cota até fevereiro de 2025, porque são pagamentos parcelados, então a gente está falando aqui de 1,51 por cota. O que mais aqui? A proposta de aquisição do Shopping Jardim Sul também, que a gente falou nos relatórios passados também, que ele firmou o compromisso de compra e venda para aquisição de 60%, ele já é detentor de 40%, então ele vai ficar com 100% do imóvel. Então a transação de 343 milhões, uma baita transação. Já foi aprovada pelo CAD, isso é importante também, então ele vai ser 100% dono desse shopping. Então shopping antigo, de 1990, operador Allos, vacância baixinha, né, 3,2%.
a parte de gestão, então aqui eles mostram sobre a questão tanto do desinvestimento do HBDP, que é o Parque Dom Pedro, que começou em julho do ano passado, a venda do Hamburgo, que foi agora a primeira parcela e depois vem outra. Então eles têm um resultado não recorrente ainda de 1,55 para o primeiro semestre e 0,85 de resultado recorrente, de resultado referente ao Parque Dom Pedro. Então, se a gente for pegar aqui, eles ainda têm 3,75 e aí junta com aquilo que a gente falou lá em cima de resultado de não recorrente para distribuir, o que faz com que o fundo consiga manter a estratégia dele de distribuir acima, inclusive, do próprio resultado operacional. Aqui a gente pode ver, ó, o resultado operacional foi 1,51, impactado negativamente por 15 centavos do pagamento de imposto que eles tiveram, porque tiveram lucro, então tem que pagar imposto sobre a venda, e distribuiu 1,75. Então a gente consegue ver aqui que o fundo ele consegue fazer bem essa gestão. Ele distribuiu resultado 1,75, distribuiu 15 centavos a mais, exatamente porque ele tem condição de fazer isso. Eu acho que dá para, até porque olha só, a gente consegue ver alguns lucros bem interessantes aqui do fundo, e ainda tem resultado acumulado de 6 centavos, mas vai aumentar agora em janeiro por causa dessas vendas, então não tem tanto problema. Ele consegue manter esse guidance de 1,75, embora seja menor do que ele vinha pagando. É até mais uma questão de realidade do fundo. Eu gosto muito disso na gestão da Red, que eles se adaptam à realidade, não fazem nenhuma maluquice. Tanto é que o fundo não tem praticamente alavancagem nenhuma. Eu acho muito legal isso. A gente vai falar um pouco sobre a alavancagem no fundo aqui. O retorno dele a gente consegue ver que é colossal, desde lá do novembro de 2006. Participação em praticamente todos os pregões, 68% imóveis, que a gente já viu bastante. Aqui que eu falei para vocês, ele tem 7,2 de alavancagem, muito tranquilo. Se a gente pegar, eu fui buscar lá eles não informam aqui no relatório, mas eu fui buscar no informe mensal, eles têm 307 milhões em caixa. Muito tranquilo se a gente for ver para pagar a amortização do fundo. Eles praticamente poderiam quitar, se eles quisessem, a dívida. Só que a dívida, ao entendimento, é barata, então não vale a pena quitar, e até ela é muito pouco representativa do PL. Então, se eles quisessem, eles poderiam quitar essa dívida, tem 307 milhões em caixa. Aqui a gente consegue ver a parte de vendas totais aumentando, isso é muito importante. Vacância, como eu mostrei para vocês, ela aumentou 0,1, nada significativo. Aumentou o NOI também. E aqui é aquele ressalva que eu faço para vocês da questão dos tipos de shopping do HGBS, que é diferente o perfil dos outros fundos. E aqui, pessoal, eles fazem um relatório que é muito bacana, acho que vale a pena vocês lerem, que eles fazem o fluxo de caixa de todos os shoppings. Então é muito bacana, por isso que fica um relatório monstruoso, né? Fica cada um dos shoppings tem todas as... Eu no relatório passado, se eu não me engano, eu olhei mais isso, porque teve uma questão, agora eu não lembro qual shopping, dei uma olhada no relatório passado que a gente fez a análise de algum dos 3 shops, acho que foram 3 shops que a gente fez a análise de resultado negativo, mas é mais para vocês entenderem essa questão. Mas assim, é bem bacana, se vocês podem ver aqui, eles têm todos os... Por isso que também tem 50 e blau de páginas o relatório. Então, pessoal, é um baita fundo. Vamos continuar acompanhando para ver essa questão da Assembleia, se tudo vai passar. Eu acredito que tudo vai passar. Provavelmente no próximo relatório ele já traga o resultado. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.